que acaba chegando naquela situação de uma sala de faculdade, não ter às vezes nenhum negro, ou às vezes ter um só, e aquilo ser algo normal num país onde você tem uma parcela enorme do pessoal da raça negra. Então, ou seja, é um pouco isso o racismo estrutural, que é o que o senhor fala assim, aí vai estar nas indústrias, nas empresas, quando a gente nos espaços de poder. Sim, quando a gente faz essa análise, né, de avaliação, né, que a gente avalia, né, por que está nessa estrutura. Então, a gente tem que partir para exemplos mais práticos, né, não muito conceitual também, nem muito academicista, para que as pessoas, né, a gente tem que fazer todo o possível para que seja uma linguagem que as pessoas percebam e elas comecem a compreender e entender, né, que estruturas são essas da qual está esse racismo. Né? Então, nós damos exemplos muito simples. Né? Quantos diretores, né, quantos empresários negros que nós temos? Né? Quantos, e aí você vai colocando, quantos gerentes, sabe, seja de comércio, de banco, enfim, negros que nós temos. Então, a gente começa dando esses exemplos. Quantos reitores, sabe? Então, você vai fazendo colocando todos esses exemplos e dizendo quantos negros que nós temos. E aí você vai percebendo, falando, não, realmente. Né? Então, aí você vai indo. Por exemplo, vamos no caso da questão do espaço mais de conquista de poder. Né? Quantos de poder eletivo. Representatividade. Né? De representatividade. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos, são 513 na Câmara, né? Deputados federais, né? 513. Quantos desses 513, quantos são negros? Então, aí você começa a avaliar, né? Vamos no caso que são 29 vereadores, né? 29 na Câmara, ou assim nas câmaras. Aí, desse número que tem nas câmaras, quantos negros ou negras estão nesse espaço? Tá? Então, é nesse sentido que a gente começa... Ou estando lá nessa esfera de poder, na Câmara Municipal, ou como o senhor estou na Câmara dos Deputados, né, em Brasília, estando lá os negros, que espaço eles ocupam? Né? Aí vão estar em outras funções, em outras situações. Sim, aí também também essa discussão, né, que a gente levanta essa discussão e aí você vai fazendo esse levantamento e aí a gente vai vendo que isso aí está, né, introjetado, ele está nas estruturas, todas as estruturas. Né? Lembrando, né, aquele momento que eu achei mágico, porque eu adorei, estava escutando do lado de fora a entrevista, tinha outras situações para fazer, larguei tudo que eu tinha que fazer, fiquei te acompanhando e esperei acabar a entrevista para te cumprimentar, te dar um abraço, depois voltei a ver a entrevista, porque eu lembro de um momento que a senhora se posicionou muito com relação ao que a senhora falou hoje, a moda brasileira. O Brasil ele tem um jeito muito peculiar de tratar certas coisas sérias também, e até a senhora ousou fazer uma comparação com os Estados Unidos, né? Onde a questão racial lá é tratada de uma outra forma, chegou a limites até mais extremos, né? Mas houve avanços muito significativos depois, coisa que no Brasil não tem o avanço porque a gente fica passando pano para as coisas, né? Queria saber um pouquinho desse paralelo. Essa sutileza, né? De às vezes não entender aquilo como um problema, né? E isso ficar identificado como uma coisa estagnada. Sendo que lá fora teve gente que morreu por conta disso e tudo mais, né? Falando disso no século passado já, no final do século passado, meio oeste americano. Mas avançou o sistema de cotas lá, né? E hoje, recentemente, você pega aí o Obama, presidente dos Estados Unidos, negro, você tem até uma forma de lidar com tudo isso, de atletas, celebridades, que é muito mais posicional do que no Brasil. Ah, sim, nós aprendemos isso, nós aprendemos aí na caminhada de escola e de orientação também, ouvindo, né, outras pessoas com suas experiências, troca de experiência, porque
O racismo dos Estados Unidos, ele é preto no branco. Né? Não tem, como diz aqui, não tem 5h30, 6h30 da tarde, não. Você tem que ser branco. Tem 50 tons de cinza. Você tem que ser branco até a sua quinta. Então você não é assim, eu sou branco. Aqui não, num tom de pele, né? Como é que o povo brasileiro vê o negro? Quem é negro nesse país? Como que é negro? Como que é visto? Né? Então é visto pela pele. Quem tem a pele dessa cor aqui, ó, desse microfone, né? Então é percebido e que é negro. O negro, ele fala assim, aquele que é bem negro. Ué, negro, né? Tanto é que não é só a pele, é todo um conjunto, né? Então aí tem estudos que foram avançando na questão de ações afirmativas. Por quê? Porque as ações afirmativas aqui no Brasil, ela foi implantada através da Lei 10.000. Né? Que é de quando? 10.639 de 2003, e esse ano completa 20 anos. Ou né? seja, é um pedaço muito pequeno da nossa história, né? Então, através dessas políticas públicas, né, são políticas públicas efetivas. A Lei 10.639 e 11.645 de 2008. E aí tem também para o ingresso no serviço público. Né? Então, você tem o ingresso através de ações afirmativas. Ou seja, a coisa evoluindo, amadurecendo, a tendência é a questão do sistema de cotas para poder, alterar a regra do jogo, um jogo que sempre desfavoreceu, no caso, a população negra. Né? Sim, um desfavorecimento, porque se for pelo critério ou pelo entendimento ou leituras que são feitas de merecimentos, não consegue, não é por merecimento, não. Ninguém, esse conceito, essa fala que a gente vê que é bastante recorrente, não é por merecimento, não tem nada com meritocracia, né? Então, você tem isso mesmo, né, explicitamente declarado. Tá? Então, o que torna o sistema de cotas como uma situação que ela tem que ficar por um bom tempo, porque foi por um bom tempo também que as coisas se desequilibraram, né? E começaram de uma maneira até desumana, né? Se a gente pegar o período de escravidão, o que aconteceu aqui no Brasil foi uma coisa absurda, né? Essas políticas, por exemplo, de ações afirmativas, ela não era uma política para ad eterno. Ela era para ser implementada e implantada e já está engendrado na cultura nossa. Mas vai fazer 20 anos, né? E a gente está ainda aí, tem que estar constantemente, né? Falando constantemente, né, fazendo ações voltadas para essas políticas, porque ainda não tem, aliás, muito pelo contrário, o crime do racismo está, né, ele está num grau aí de desrespeito, enfim, né, atualmente já está assim. Que é um misto de ignorância com confiar na impunidade no Brasil, né? Que é um país onde a impunidade infelizmente reina, né?